Assim como estamos, vamos orar. Paizinho amado, obrigado que nós podemos firmar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida como um todo em Tuas mãos. Assim pedimos e clamamos pela presença do Teu Espírito Santo nesse momento, para que possamos ser transbordados da Tua graça, da Tua palavra e da Tua vontade sobre nós. Vem, Senhor, e nos acompanha nos diferentes desertos que enfrentamos ao longo das nossas vidas. E que assim como nós reconhecemos a Tua presença, possamos também Te louvar e Te agradecer. Assim nós oramos confiantes em Ti, no nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos no final de semana passada, nosso diálogo sobre a Quaresma, sobre esses 40 dias que antecedem a Páscoa. E as referências que isso nos traz para a vida de fé, para o quanto nós podemos aprender e enriquecer a nossa fé durante esse período. E nós conversamos justamente sobre as cinzas, o sinal de arrependimento, as diferentes mudanças que nós enfrentamos com isso, ou que nós encaramos esse processo de mudar, de que o arrependimento como resultado da fé é justamente mudança genuína. É justamente mudança verdadeira para não repetir velhos hábitos, para não repetir velhas tentações. Da mesma forma, como o apóstolo Paulo disse, nós falamos daquele texto, o arrependimento também leva a fé. A vida de fé e o arrependimento caminham lado a lado. E em toda situação nós podemos perceber a presença de Deus. Aliás, Quaresma, os 40 dias, fazem duas referências ao número 40. Primeiro, os 40 dias que Jesus ficou no deserto, a tentação que ele sofreu, ou melhor, as tentações. Mas também a referência dos 40 anos que o povo demorou para chegar até a terra prometida, lá no Antigo Testamento, especialmente de Êxodo até Deuteronômio. O período que o povo se formou e saiu do Egito até chegar à terra prometida levou muito tempo. E essa referência a gente também faz alusão ao número 40. Como eu disse no início desse culto, hoje nós queremos conversar sobre o deserto. Especialmente como o deserto é a maior escola das provações que nós vamos enfrentar. A maior escola, o maior aprendizado que nós vamos ter. Que desertos são esses que nós enfrentamos? Como nós podemos crescer? Ou melhor, como nós podemos sobreviver enquanto nós estamos no deserto? E esse foi um dos motivos de ter escolhido aquele primeiro hino, aquela primeira música para esse culto. Para entender como é que a gente lida com o deserto, estando no Centro-Oeste, estando em outros lugares desse mundo onde Deus nos envia. Para isso nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho conforme Mateus, capítulo 4, os versos 1 até 11. Evangelho conforme Mateus, capítulo 4, os versos 1 até 11. Mateus, capítulo 4, versos 1 até 11. Eu passo a ler. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As sagradas escrituras afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então o diabo disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as escrituras sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto
mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, vieram anjos e cuidaram de Jesus. Até aqui a leitura. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco nesse momento. Amém. Jesus foi levado ao deserto. E na Bíblia, a figura do deserto, o local do deserto, era reconhecido especialmente porque era um local que você tinha tudo de privações. Comida não achava com facilidade, água não se achava com facilidade, muito quente durante o dia, muito frio durante a noite. Isso levava qualquer ser humano ao seu extremo. Não é à toa que ao longo do Antigo Testamento nós vemos o deserto muito presente na vida do povo de Deus, enquanto eles caminhavam, enquanto eles peregrinavam em diferentes situações. O deserto fazia parte da rotina deles, não só porque era perto geograficamente, mas porque Deus também colocou o povo lá, para ser testado, para ser provado, para ser privado de muita coisa que lhes dava conforto. Se nós lembrarmos a história do Êxodo, da saída do povo do Egito, antes mesmo de chegar em Sinai, ou Terra Prometida, o povo hebreu começou a questionar Deus, questionou primeiro a Moisés, dizendo: Moisés, tu nos tirou do Egito, onde nós sim éramos escravos, mas nós comíamos muito bem. Nós comíamos com fartura, bebíamos à vontade para perecer, para morrer aqui no deserto. Moisés, qual que é o plano de Deus em tirar o povo da sua zona de conforto, onde tudo vai muito bem, obrigado, para perecer no deserto? E a linguagem bíblica que fala do deserto tem essa conotação. Em última análise, ameaçar a vida. Quando nós somos privados de água, de alimento e até de convívio social, a nossa vida sim é ameaçada. E essa figura do deserto, esse exemplo do deserto, o evangelista faz questão de incluir ao falar que Jesus também, pelo Espírito, foi levado ao deserto. Ah, pastor, mas é diferente. Jesus era Deus. Jesus podia fazer pedra virar pão. Jesus podia estar ao lado dele e sair do deserto, afinal ele era Deus. Sim, Jesus era Deus, mas era também ser humano. Era homem. Nós costumamos dizer na teologia que a matemática de Jesus é diferente da nossa. Ele não era 99% Deus e 1% homem, ou 99% homem e 1% Deus. Jesus é 100% homem, de carne, osso, sangue e necessidades. Jesus é 100% Deus, soberano, Senhor sobre todas as coisas, que conhece a tudo e conhece a todos. Jesus, assim sendo 100% homem, 100% Deus, foi levado para o deserto. E é interessante olharmos esse texto e entender por que Deus permitiu que Jesus, o seu único filho gerado, o seu único filho miraculoso, de uma maneira incrível que foi gerado, por que colocar o seu filho à prova? Por que o Evangelho e por que a Bíblia não omite essa informação? Afinal, mostrar que Jesus também sentia fome, sentia sede, é mostrar que ele era falho. Querida comunidade, na verdade, isso nos mostra o lado humano de Jesus. E que tudo que ele iria padecer na cruz, tudo que as cinzas apontam para a ressurreição, faz sentido. E que as nossas provações e as nossas privações nem se comparam com aquilo que Cristo sofreu para que você e eu pudéssemos ter vida e vida plena. Especialmente uma vida que aponta para a eternidade. Mas o deserto é o local da prova. O deserto é o local da aflição.
O deserto é o local do medo, onde a gente é confrontado em tudo. Nós não vivemos em uma região desértica. Nós talvez não tenhamos visualmente, ou mesmo na nossa memória, o que o deserto representa. Aquele clima árido. A gente vive aqui na nossa região um tempo onde não há chuva, mas ainda assim nossa região não é um deserto. Nós ainda encontramos água com facilidade, temos abrigo, temos proteção, temos alimento ainda com muita facilidade. Mas ainda aqui em Chapadão do Sul, aqui no Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil onde nós estamos, nós vivemos constantemente atravessando desertos. Nós vivemos constantemente enfrentando diferentes provações ao longo da nossa vida. E essas provações nos preocupam. Essas provações nos tiram o centro, o equilíbrio da vida, nos colocam em xeque, para questionar tudo que nós cremos, tudo que nós confiamos, se de fato nós cremos que Deus está presente o tempo inteiro conosco. E as provações são as mais diferentes. Pode ser a falta de um emprego, pode ser a perda de um ente querido, pode ser também a falta de alimento, dificuldade emocional enorme que nós não sabemos como resolver. De qualquer forma, tudo isso são exemplos dos desertos que nós vivemos hoje nas nossas vidas. Tudo aquilo que nos tira o sono, ou que não nos deixa dormir. Porque mesmo no deserto, à noite, sendo extremamente frio e árido, as ameaças são muito fortes, são muito reais. No contexto do Oriente Médio, onde essa cena se retrata, é muito comum à noite escorpiões e cobras saírem para tentar caçar, justamente por causa da temperatura. Para alguém que está caminhando no deserto, além do desafio de não ter o que comer, de não ter o que beber, de ser confrontado com suas crenças, com seus valores, ainda tem que cuidar para não perder a vida. Por isso que a linguagem do deserto tem justamente essa conotação. Não é só pela falta de tudo que é básico, não é só pela falta de tudo que a gente acha que precisa, mas é porque especialmente no momento da provação, as ameaças são mais fortes. As ameaças contra a nossa vida, contra a nossa integridade, contra aquilo que nós cremos, especialmente no deserto, as ameaças são mais fortes. Estamos mais sensíveis, estamos mais suscetíveis, estamos mais longe de encontrar ajuda. Por isso o deserto também é uma escola. Como assim escola? A gente está perdendo tudo e ainda tem que olhar para uma escola? De certa forma, sim. E esse texto, a tentação de Jesus, é claramente o exemplo de que quando Deus nos envia para o deserto, e sim, Deus nos envia para o deserto não porque é mal, mas para que a gente reconheça a fidelidade dEle, para que a gente reconheça a graça dEle, especialmente a presença dEle. E as respostas que Jesus dá para o inimigo, que dá para o diabo, são muito claras, e por isso elas nos servem de aprendizado. A primeira tentação que Jesus teve, que Jesus recebeu, ora, Jesus, se você é filho de Deus, primeira pergunta é, tem certeza que tu é filho de Deus? Tem certeza que aquilo que Deus disse que tu é, continua real? Não, aqui no deserto muda tudo. Aqui no deserto você não é mais aquela pessoa que você achava que era. A identidade que Deus te deu agora também é colocada à prova. E isso faz parte do pacote das necessidades básicas do ser humano. A gente lembra muito de comida, de água, de roupa, mas também a nossa identidade, saber quem nós somos, especialmente saber quem Deus deu a identidade para nós, quem nós somos para Deus, também é ameaçado no deserto. O próprio Cristo, o Filho de Deus, ouve do diabo isso: se és Filho de Deus. Na hora da provação, para pensar um pouquinho.
quando você está no momento da dificuldade, se não vem aquele pensamento: por que Deus me pediu para fazer isso? Será que Deus ainda existe? Será que Deus ainda se importa comigo? Será que eu sou um filho de Deus? Nossa identidade é questionada, assim como a de Cristo foi. Questiona a identidade e aí joga aquele temperinho. Já está tudo em dúvida, a nossa cabeça já está bagunçada, a gente não sabe nem se direcionar para saber para que lado nós vamos. E diante disso, o diabo ainda vem: pô, se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Tu não acredita em Deus? Por que tu usa máscara? Tu acredita em Deus? Por que tu vai tomar vacina? Tu acredita em Deus? Por que tu ainda vai trabalhar? Por que tu vai para a igreja? Por que tu ora? São questionamentos que a gente vai receber do inimigo durante a provação. Primeiro, para questionar a nossa identidade, a identidade que Deus deu para você e para mim, que nós temos como indivíduo, como pessoa, com os nossos medos, com os nossos erros, com os nossos acertos, mas sabendo que Deus projetou cada um de nós para glorificar o nome dEle, e essa identidade que Ele tem para cada um de nós. E aí joga esse tempero: se você é filho de Deus, se você acredita em Deus, por que você está doente? Se você acredita em Deus, por que Ele não te cura? Por isso o deserto é justamente a escola, porque nos confronta, e Jesus dá uma resposta para o diabo que ele não imaginava. As Sagradas Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus nos diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Desculpa se eu estou lendo numa versão diferente da Bíblia dos bancos, mas é que foi o jeito como eu guardei no meu coração essa palavra. Na linguagem da Bíblia lá da minha adolescência, de quando eu entendi que a minha identidade era transformada pelo agir de Deus, e que esse compromisso era real e contagiaria todo o meu jeito de ser. Nem só de pão viverá o homem. Não é só de comida, daquilo que a gente coloca pela nossa boca. Mas se o nosso sustento não vem da palavra de Deus, do Deus que fala e acontece, então até mesmo o pão diário que a gente come não tem sentido. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Também é um recado. Até mesmo o pão que entra na tua casa, o alimento que entra na tua família, por onde tu vai, também isso só existe porque é dádiva de Deus. A gente fala, eu estou mencionando a questão de ser escola para que a gente também aprenda isso. Se nós somos questionados da nossa identidade, de quem nós somos, da nossa necessidade, do que nós temos, do que nós consumimos, é porque muitas vezes nós deixamos de confiar e crer que tudo o que nós temos é dádiva do Senhor. Por que o deserto também não seria uma dádiva? Por que o deserto não seria também uma oportunidade que Deus nos dá para nos relacionarmos mais com Ele? Para fortalecer a fé, para saber quem de fato nós somos. Hoje nós estamos aqui num grupo pequeno, que praticamente a gente se conhece mutuamente, e poderia dar exemplos individuais para cada um, da sua família, da sua história, dos desertos que vocês enfrentam. Mas eu prefiro olhar para o exemplo de Cristo nesse momento, e que vocês façam esse autoexercício, essa autoanálise. Qual deserto você está enfrentando nesse momento? Ou qual deserto você enfrentou recentemente, onde a tua identidade e as tuas necessidades mais básicas foram questionadas? E qual a resposta que você deu? Qual a resposta de fé que você deu?
Nós estamos encerrando com uma turma de adolescentes aqui da igreja um ensino confirmatório. O período de formação para dizer o que nós acreditamos, o que nós entendemos da fé. E é interessante olhar para essa gurizada e ver que eles têm muitas dúvidas e que eles estão passando por diferentes desertos. E esse aspecto educacional do Evangelho de dizer que o deserto é uma escola, é para aprender, é para superar, é para conviver e também é para aceitar como dádiva de Deus. E isso está faltando na vida não só dos nossos adolescentes, mas da maioria dos adolescentes que você conhece. Conversando na escola essa semana com os alunos, e eles questionando sobre paternidade, sobre educação de filhos, como isso se envolve. E aí eu falei para eles, eles disseram, não pode bater. Eu disse, eu sou a favor da disciplina física. Não para machucar, não para agredir, mas para preparar justamente para os desertos que eles vão enfrentar. E nós estamos, querida comunidade, diante de uma geração que não está preparada e não foi preparada para passar por desertos. Que quando a gente priva eles de algo, eles se fecham e eles sucumbem diante das ameaças e acabam cedendo a todas as tentações. Só para mencionar um exemplo de como o deserto está mais perto da gente do que nós imaginamos. Talvez você conheça alguém da tua família que esteja passando por um diferente deserto. Deserto emocional, um deserto espiritual. Sim, deserto espiritual existe. Em que a gente parece que não ouve mais a voz de Deus, e aí ouve só o diabo do nosso ouvido. Tu é filho de Deus mesmo? Ei, vem cá, tu acredita nesse cara ainda? Que deixa tu passar fome? Que deixa tu passar necessidade? Que ameaça a tua vida com doenças, com enfermidades? Isso é tudo armadilha do inimigo. E ainda assim, Jesus, sendo Deus, sendo homem, dá essa resposta. As Sagradas Escrituras dizem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse é um aspecto do deserto, das nossas necessidades, das nossas angústias, da nossa identidade. O segundo aspecto que o inimigo tenta Jesus, esse é um aspecto extremamente doloroso, porque ele envolve literalmente pedir para a pessoa tirar a própria vida. Quando o diabo diz para Jesus, se você é filho de Deus, questionando a identidade de novo, se joga daqui, tira a tua vida. Se a nossa identidade também é um presente de Deus, a nossa vida também é. Se nós entendemos que além do nosso RG, do nosso CPF, nós somos alguém importante para Deus, que Deus nos deu a vida para ser vivida, então aqui nós temos um confronto grave. Onde o diabo diz para Cristo, tira a tua vida. Os anjos vão te pegar. A proposta não era pensar nos anjos, a proposta era, tira a tua vida. Porque Deus não está aqui, então tu não precisa contar para Ele. Tira, vai. Está esperando o quê? Tu não vale nada. Tu não é ninguém. Tu é um lixo. Tu não presta para coisa nenhuma. O que adianta continuar vivendo desse jeito? Já ouviram essas frases em algum lugar? Frases que detonam nossa identidade, detonam ainda mais o nosso emocional. E aí quando uma pessoa resolve aceitar essa decisão e tomar cabo da própria vida, a gente se pergunta, mas o que aconteceu? Como pôde? Tinha tudo. Não tinha problema nenhum. Como pôde tomar uma atitude dessa? Querida comunidade, se a gente não sabe quem a gente é,
Se a gente não sabe o valor da nossa vida e a gente está no meio do deserto, então a gente não tem nada a perder. E não é à toa que nós vemos cada vez mais, na nossa geração, isso não está longe, pessoas tirando a própria vida porque acham que não tem mais nada a perder, não enxergam mais o valor, não enxergam mais a identidade que Deus deu, não enxergam mais esperança, ou como a gente diz, não enxergam mais luz no fim do túnel. Se você é filho de Deus, se joga. Talvez os anjos vão te pegar. Se você é filho de Deus, é um questionamento muito apelativo. Porque se nós não sabemos quem somos, nós não sabemos o valor que nós temos para nós mesmos. Porque sim, se nós não temos valor para nós mesmos, então nosso problema emocional é muito grande. Para Deus, porque se nós não sabemos o valor que nós temos para Deus, tanto que Ele nos ama, nos perdoa e nos salva, então nós temos um problema espiritual gravíssimo. O valor que nós temos, se a gente não sabe também com as pessoas próximas a nós, nossos relacionamentos estão tremendamente complicados, destruídos, bagunçados. E não é à toa que esse índice de suicídio tem aumentado dia após dia. E o diabo está ali, batendo palma. Obrigado, senhoras e senhores, por entrar no meu espetáculo, onde a vida de vocês é um mero instrumento para eu afastar de Deus. Onde a vida de vocês não tem valor nenhum. Não se enganem achando que o diabo é apenas um ser físico que está ali cutucando a gente. O diabo às vezes somos nós, para quem está perto da gente, brincando com os sentimentos, com as emoções uns dos outros, brincando com a identidade que Deus deu um para os outros. Em vez de dizer você é importante para Deus, você é especial para Deus, eu posso orar por você, nós dizemos, isso vai passar. Isso é falta de surra. Até casar passa. E a gente repete o discurso que o diabo fez para Jesus dentro das nossas casas, para pessoas próximas a nós, na igreja também. Quem nós somos? Quando nós estamos no deserto e a provação da vida chega diante dos nossos olhos. A última provação que esse texto nos coloca é a provação ou a tentação do poder, onde Jesus é levado pelo diabo para cima da cidade santa, para cima de Jerusalém, um local de importância bíblica, um local de importância espiritual, mas também um local estratégico, tanto é que aquela região até hoje tem conflitos para ver quem comanda aquele local. E o diabo, muito astuto, se você é filho de Deus. Nessa parte ele não fala. Nessa parte ele não pergunta se você é filho de Deus. Ele só diz, ajoelha, e eu vou te dar tudo isso aí. Eu vou te dar poder. Eu vou te dar o poder de segurar na mão a vida das pessoas, apertar o botão das armas nucleares e tu vai destruir tudo que tu quiser. Eu vou dar poder para você brigar pelos pés de mexerica, pelos pés de bergamota. Eu vou dar poder para você fazer o que você quiser. Querida comunidade, se sermos tentados e provados na nossa identidade e necessidades básicas, na nossa identidade e na nossa vida, o que nós vemos hoje são muitas pessoas sucumbindo pela sede de poder. Porque eu quero aparecer mais. Pastor, anota meu nome ali, Vou falar na frente de todo mundo, anota meu nome ali. Pela ganância. Porque eu tenho que ganhar mais que meu vizinho. Porque eu tenho que ganhar mais que fulano da família. Porque eu tenho que ter mais status. Eu tenho que estar no topo.
Quantas vezes nós somos tentados a querer ser mais do que Deus pediu para nós sermos? Esse é um dado curioso, porque ser tentado a ser menos do que Deus pediu é humilhante, mas ser tentados a ser mais do que Deus pediu é confortante. Opa, se eu vou ser mais, eu vou ganhar mais, eu vou ser mais importante, ou como eu sou bonito, eu sou um gato, quero que todos me adorem. E o inimigo é sagaz. O inimigo é inteligente nesse ponto com a gente. E se as vidas estão sendo ameaçadas e algumas conseguem sobreviver, então ele joga a internet na palma das nossas mãos e diz: vai lá, vai, ganha destaque, ganha poder, seja você o centro, seja você o importante. Tira Deus do centro da tua vida, tira Deus do centro das tuas ações, seja você o teu chefe. Seja você quem te dá o sustento, porque o trabalho é teu, a força é tua, a inteligência é tua. Seja você o teu próprio Deus. E isso é o egoísmo, o egocentrismo, onde cada um no seu quadrado cuida do seu umbigo, perde a capacidade de reconhecer a importância de Deus e a importância de outras pessoas ao redor. Querida comunidade, o deserto é a escola das provações, porque ela vai nos desafiar. O deserto vai nos colocar à prova tudo que nós cremos, tudo que nós somos e o mais profundo dos nossos desejos. Será que nós fazemos o que fazemos por louvor e adoração a Deus, como uma missão, como um propósito que Ele nos deu? Ou nós fazemos o que fazemos porque nós queremos ganhar destaque, poder, fama e riqueza? E aí, o diabo bate palma de novo, porque dele não precisa mais nem trabalhar. Nós fazemos o papel por ele. Nós damos esse passo por ele. Mas se o deserto é a escola da provação, que nos questiona, que nos molda, que nos desafia, Jesus é a escola do perdão. É a escola da aceitação. É a escola da perseverança. Especialmente porque ali no deserto, Ele está no teu e no meu lado. Não para fazer a gente ser mais do que Ele deseja, não para pisotear a gente, mas para dizer: olha, eu estou aqui, você não está só, e eu estou do teu lado. Sei que você vai passar por aflições, por dificuldades, mas tenha bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E essas provações vão te ajudar a formar o teu caráter, a tua espiritualidade e o teu relacionamento com Deus e com os próximos. Por isso o deserto é a escola da quaresma. Não adianta você repetir velhos hábitos, como nós mencionamos semana passada, se é apenas para se aparecer. Nos 40 dias que nós estamos vivendo, antes de chegar na morte e a ressurreição de Cristo, nós vamos também passar por desertos, por privações. E a pergunta que eu faço para todos nós hoje à noite, querida comunidade, é: como nós lidamos com esses desertos? Com humilhação, com medo, com entrega, com sacrifício, ou nós lidamos com perseverança e adoração ao Senhor? De fazer que nem Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. De fazer: Senhor, eu não sei o porquê tu me trouxe no deserto, mas eu quero aprender o propósito que tu tens
para a minha vida, para que eu também possa contribuir na vida de outras pessoas. O deserto não termina em nós, mas o deserto termina na missão e no propósito que Deus dá para cada um. Talvez a gente tenha que repensar o que a gente faz na quaresma, que afeta quem está perto da gente. Repensar o que a gente faz quando o próximo está no deserto. Repensar o que a gente permite que o próximo faça quando nós estamos no deserto. E aceitar no nosso coração que o deserto também é uma dádiva, também é um presente, porque especialmente ali nós podemos aprender a plenitude da graça de Deus revelada em Cristo Jesus, que transborda em misericórdia, que olha para nós com amor, com misericórdia, como ninguém mais vai fazer na tua e na minha vida. Querida comunidade, eu não sei por qual deserto você está passando. Eu não sei por qual provação ou privação você está vivendo. Mas com muito carinho e com muita convicção de fé eu digo: Deus não te desamparou. Deus não te abandonou. E se Ele permite que você esteja no deserto, ouça o que o Senhor tem a dizer para a tua vida. Aprenda o propósito que Ele está dando na tua vida. E assim que você sair do deserto, compartilhe as bênçãos que Deus colocou na tua vida, o aprendizado, a capacidade de vencer, e ajude quem também está no deserto. E pela fé, nós vamos caminhar em direção à eternidade. No final dos 40 dias, a eternidade toca os nossos corações, para lembrar que até mesmo os desertos são passageiros, e que se porventura perecermos no deserto, se as ameaças nos atingirem, ainda assim nós temos acesso à eternidade por meio de Cristo Jesus. Isso nos enche de esperança, de fé e de amor. Que Deus em sua graça nos abençoe com sua presença, e que nós possamos enfrentar os desertos que nós passamos ao longo da nossa vida, segurando nas mãos de Deus, entregando as nossas vidas nas mãos de Deus e pedindo que Ele esteja conosco. Amém. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Bondoso Deus e Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado que o Senhor venha ao nosso encontro, especialmente nos momentos de aflição, nos desertos que enfrentamos ao longo das nossas vidas. Por isso, Paizinho amado, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, para pedir a Tua presença durante os nossos desertos, para aprender tudo aquilo que Tens preparado para nós, a nossa identidade, aquilo que Tens pensado com carinho para cada pessoa, também a nossa vida que Tu nos desse com tanto amor, para que nós também aprendamos o valor dela, e especialmente para que nós reconheçamos que Tu és o único Senhor, digno de louvor, digno de toda a glória, digno da nossa adoração. Assim nós rendemos as nossas vidas perante Ti para pedir: Senhor, continua conosco, tenha misericórdia de nós, fortalece-nos na caminhada, e que nós possamos viver e compreender a Tua vontade para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa comunidade como um todo. No nome de Jesus, que é santo, poderoso e cheio de misericórdia, nós oramos e Te agradecemos. Amém.